Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos falar da notícia que deu repercussão lá no Espírito Santo sobre os supermercados terem obrigatoriamente de fechar aos domingos, certo? Que foi algo ligado à convenção, ao sindicato, tudo, e agora todo mundo vai ter que fechar os domingos lá com algumas exceções. E eu vou reagir a algumas notícias a respeito disso e vou dar minha opinião sobre essa mudança, tá? Tem vários pontos de vista nessa grande mudança lá no estado do Espírito Santo. Antes disso, lembrando que tudo isso tem a ver com a mão de obra, né? Fechar os domingos, segundo o sindicato, está ligado a ver o problema que está tendo de mão de obra. Vamos ver um vídeo antes de eu entrar na matéria aí do Instagram, que é assim que todo mundo pensa quando para de trabalhar em supermercado, atacarejo, atacado. Vamos ver um vídeo do Instagram de uma moça aqui, que ela coloca aí. Tá na tela já, produção? Aí, ó. Ex-funcionária agradece por ter sido demitida do atacarejo. Ela tá com a camisa do atacadão. Alegria de sair desse inferno. Cara, e o vídeo dela viralizou. Tem 117 mil curtidas. E ela sai comemorando. Posta aí o vídeo dela aí, produção. Vamos ver. É assim que todo mundo pensa quando sai do supermercado hoje. Vamos lá. Satanás pensou que eu ia tirar minha saúde mental, mas aqui, ó. Demitidas. Tá feliz? Tá aí. Gente, ninguém sai daqui triste. O engraçado é esse. Ó. Satanás pensou que eu ia tirar. Pausa aí, foca em mim, foca em mim. Ninguém sai daqui triste, a menina comemorando uma demissão. Eu vivi para ver isso. Na minha época, que eu comecei a trabalhar em supermercado, em 2002, 2003, que eu era empacotador, e sendo empacotador, eu trabalhava de sábado e domingo, ganhava R$10 no sábado, 5 no domingo. O meu sonho era sair dos finais de semana e ser registrado. E aí eu fui registrado com 16 anos de idade, que é o que permitia a lei. Antes era permitia com 14, depois foi para 16. E eu fui registrado com um salário de R$380 na época. E para mim era o máximo. Então ali eu tinha uma vaga, eu comecei como operador de caixa, o primeiro registro, mas antes eu entreguei folheto porta a porta, fui empacotador e depois comecei como operador de caixa, depois fiscal de caixa. E o que eu te falo, um dos maiores medos para mim era ser demitido. Tanto é que eu nunca fui demitido na vida. Eu trabalhei anos nessa empresa, que era o Soares, era um supermercado de bairro, no extremo leste, periferia de São Paulo. Eu trabalhei ali uns 7 anos, depois eu fui para o Seta, entrei como encarregado de frente de caixa, e entrei em 2008 no Seta, saí em 2017, 9 anos, e ali eu fiz carreira, cresci tudo, e depois eu fundei meu próprio negócio. Eu nunca fui demitido, e eu sempre tive muito medo de ser demitido. Vivemos em outros tempos. Então, eu jamais comemoraria uma demissão como essa. Ao contrário, eu dava o meu melhor para nunca ser demitido. Entendeu? Fazia muito a mais. Todos os lugares que eu passei, eu tinha horas na casa, folga na casa, por estar sempre à disposição da empresa para servir. É uma pena ter uma comemoração como essa. Vamos ver ali, aí a menina viralizou. Vamos ver o perfil da moça aí que falou da viralização. Vamos ver qual é o nome dela ali. É a Kai Borges, essa é a moça aí que fez a comemoração. E ela vai ser maquiadora profissional, menos mal, vai trabalhar no empreendedorismo ali, fazer o seu horário. Aí é a skin da moça. Deixa eu ver essa foto de rosa aí, produção. A skin da moça aí. Então, agora vai ser maquiadora. Parabéns. Agora vamos, antes de eu reagir à notícia do domingo, vamos dar os avisos aqui que são importantes. Eu vou estar agora, amanhã estou aí no Tocantins, estado do Tocantins, cidade de Araguaína, uma grande imersão presencial organizada para a REN Software. Serei um dos palestrantes. Você que é da região, vai para lá, que vai ser muito top.
Nossa imersão presencial já está no gatilho, dias 19, 20 e 21 de março, aqui em Alphaville, São Paulo. 3 dias com auditório, visita técnica, a melhor imersão presencial para donos de supermercados do Brasil, que inclusive tem o link do nosso WhatsApp aqui, é só chamar. Temos a agência de marketing e vendas, a melhor agência de marketing para supermercados do Brasil. É marketing e vendas, meu desafio é fazer você vender mais, certo? E nós temos também o nosso parceiro, que é a FGF, Contabilidade Especializada de Supermercado, que vai ter reforma tributária, super indico, é só chamar eles aqui no WhatsApp. Fala que veio do meu canal, certo? Então, produção, vamos reagir a esse tema polêmico dessa semana, e eu tenho minha opinião sobre todos os olhares dessa grande mudança que vai começar pelo estado do Espírito Santo. Vamos reagir primeiro à notícia, depois eu vou reagir a um youtuber falando dessa notícia. Coloca aí, produção. Agora a gente traz um assunto que sempre gera polêmica. Os supermercados e as lojas de material de construção vão voltar a fechar aos domingos no Espírito Santo. Acabou aquela coisa de ir no supermercado no dia de domingo. A medida promete mexer na rotina de quem também faz compras e de quem trabalha no setor. A cena de carrinhos lotados e famílias inteiras circulando pelos corredores pode mudar. A nova Convenção Coletiva do Comércio prevê que, a partir de 1º de março de 2026, supermercados e lojas de material de construção fiquem fechados aos domingos. Nas ruas, a opinião dos consumidores se divide. Tem gente que aprova a folga dos trabalhadores e quem reclama da dificuldade de reorganizar as compras. Supermercado fechar os domingos, horrível. Não pode. Acho justo, né? O funcionário tem família, quer lazer e o domingo é para família, né? Eu acho bom, né? Porque eles precisam descansar também, ter vida, né? Tem família. Maravilhoso. Concordo, funcionário também é gente, né? Podia ter fechado até os dias de sábado. Pra mim também não tem problema não, foi no sábado. Eu acho que não é uma coisa legal, porque muita gente vem fazer compra no domingo porque trabalha no sábado e aproveita o domingo para fazer compra. Além do fechamento aos domingos, o documento da convenção coletiva garante reajuste salarial de 7% e define novos pisos. O salário mínimo no comércio passa a ser R$ 1.650. Também estão garantidos benefícios como auxílio alimentação, seguro de vida, plano de saúde e plano odontológico. Em nota, a Associação de Supermercadistas destaca que a motivação principal do fechamento de supermercados aos domingos é a falta de mão de obra. O fechamento aos domingos ainda não é definitivo. A decisão faz parte da fase de experimentação prevista na convenção e só será confirmada ou revista depois de outubro de 2026, quando patrões e trabalhadores voltam à mesa de negociação. Até lá, o consumidor vai precisar se organizar e o comércio se adaptar. Como todo trabalhador precisa de descanso, o povo do supermercado também tem família, né? Tem o direito de se divertir, ter outros compromissos. Então, assim, eu sou professora, tenho sábado e domingo. Eu aproveito para fazer minhas compras, sim, mas aí vou ter que me organizar, sabendo que não abre mais ao domingo. Eu concordo e apoio plenamente. O Sindicato dos Trabalhadores informou que o principal ponto da negociação foi o direito ao descanso aos domingos. Segundo eles, a folga durante a semana não garante ao trabalhador o mesmo convívio familiar, a prática religiosa e os vínculos sociais que o domingo proporciona. Por isso, o descanso dominical pesou mais do que qualquer outra questão na decisão que levou ao fechamento dos supermercados e das lojas de material de construção nesse dia aí. Vamos lá, produção. Foca na minha aqui antes de nós reagir a outro vídeo. Tem várias vertentes nessa mudança. Primeiro ponto foram chamados os supermercadistas e eles participaram dessa decisão ou foi algo decidido goela abaixo pelos sindicatos? Porque não é uma classe sindicalista que pode ter o poder de decidir quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar. Então, esse é um ponto de discordância. Se os supermercados daquela região decidiram juntos, se os representantes, os presidentes da associação, ok. Agora, você chegar e descer goela abaixo a um segmento para ele não abrir, eu já sou crítico desse ponto aqui. Outro ponto, que, cara, todo mundo
poderia ter o direito de não trabalhar aos domingos, cara, seria interessante para todo mundo. Se todos os negócios fechassem, todo mundo tivesse direito ao descanso e continuasse apenas necessidades básicas, como saúde, como polícia, bombeiro, cara, ok, seria bom para a população como um todo, tá? Também seria interessante se todo mundo decidisse. Outro ponto importante, por que os supermercados e lojas de materiais de construção e não vários outros segmentos? Como você vai ver no outro vídeo, que os shoppings vão continuar trabalhando, restaurantes vão continuar trabalhando. Então, por que você pune somente uma classe e as outras continuam operando normalmente? Todas as outras classes, somente supermercado e material de construção, decidiram fechar. Porque se o problema é todo mundo, dar direito de descanso no domingo para a pessoa. Então vamos aplicar isso aí na Boticário, no shopping center, na churrascaria, no Coco Bambu, no McDonald's, porque essa alta classe não tem direito também. Porque foram só os supermercados, entendeu? Então nós começamos a ter reflexões e balanças diferentes aqui. Do ponto de vista para o supermercadista, você tem duas questões. Questão número 1, para mim o faturamento vai cair. Porque as compras não se transferem totalmente para o sábado. Não se transfere, certo? Então vai cair faturamento, vai cair muito, porque nós estamos falando de alimento. E alimento está dentro do impulso, vontade. E às vezes a sua vontade aqui desse momento de consumir um alimento, no outro dia já passou. É diferente de quando você precisa comprar um tênis. Se o estabelecimento está fechado no domingo, você vai comprar o tênis na segunda. Agora, alimento não. Então você perde boa parte da venda por impulso, entendeu? Então isso vai acontecer. Na minha opinião, não fatura mais. Quer dizer, vai faturar menos quem ficar aberto só no sábado. Outro ponto importante, em contrapartida, vai facilitar a questão de escala de colaborador para esses supermercados. Então, dado que decidiu e todos vão fechar de uma vez, ok. Não vai ter nenhum espertinho abrindo, com exceção que você vai ver no outro vídeo, que supermercados de shopping vai continuar abrindo. Então, esses caras vai estourar. E aí, como é que fica essa balança mediante os supermercados na rua? Vai continuar a padaria, vai continuar açougue, vai continuar vários outros segmentos. E por que o supermercado vai ser penalizado? Então, o supermercado shopping vai explodir de vender, os que tem lá. E sabe quem vai explodir de vender? Os mercados de condomínio. Esses caras vão vender muito, porque eles vão poder ficar abertos. Então, eu acho a balança muito desigual. Muito desigual. Os supermercados que fechar vão ter a única coisa boa é a escala e talvez vão reter mais colaboradores com esse diferencial de não abrir aos domingos, certo? Antes de eu colocar outro vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Coloca a produção outro vídeo aí, vamos ver a opinião do Ancaps, é um influencer bem grande aqui no YouTube, fala de política, assunto geral, vamos ver o que ele falou sobre essa mudança aí. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os supermercados no Espírito Santo que vão passar a fechar o domingo. Olha que maravilha, você que está acostumado a fazer compras no supermercado no domingo, eu acho que é o melhor dia para fazer compra em supermercado, que costuma ter mais gente frequentando o supermercado. A partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, não vai ter mais supermercado no Espírito Santo dia de domingo, a não ser duas exceções. Supermercados em shopping centers e supermercados de entrega à distância em que você não vai presencialmente comprar as coisas. Sabe o que vai acontecer com isso daqui? Vai ser a morte do supermercado físico, de você entrar no supermercado e comprar as coisas. Está cada vez menos relevante isso daqui, né? Pausa aí, produção. A culpa disso daqui... Morte do supermercado físico, eu não acredito. Não, ele viajou nessa ideia. Agora que os caras do supermercado de shopping vão explodir de faturar, cara, vai acontecer. E aí é onde eu discordo. Por que não manda fechar o shopping? Se a gente for adotar o mesmo critério de
o colaborador precisa de descanso no domingo, precisa estar com a família, precisa... Cara, por que não fecha o shopping? Porque esse critério vale para supermercado e não vale para shopping ou outros tipos de comércio. Se for para fazer a lei ao pé da risca, fecha todo mundo, só funciona negócios básicos, como farmácia, hospital, bombeiro, polícia, o resto fecha tudo, irmão. Fecha tudo. Só vai trabalhar esse pessoal que não tem como, são necessidades básicas de vida. Agora, todo o resto fica aberto e penaliza o supermercado? Esse posicionamento, eu discordo. Isso aí, eu acho uma balança desigual. Agora, que ele falou que vai acabar, vai todo mundo comprar online? Não, também. Vamos lá, continua a produção. É do Lula. Faz o L você aí, que não conseguiu comprar coisa domingo. É o Lula que fez isso daí com aquela regra de que agora tem que ter uma convenção coletiva para autorizar o trabalho no domingo, né? Essa notícia foi sugerida por Ditador Bom Cai de Maduro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Quando ele fala que essa culpa é do Lula, é porque, cara, o PT, a esquerda, o Lula, fez o Brasil ter 300 mil sindicato idiota, sindicato vagabundo, a maioria dos sindicatos são de vagabundo, que não trabalham e enchem o saco de quem trabalha. E eles decidem sobre as empresas, entendeu? Como essa decisão aí. Então é disso que ele quer dizer, por isso que ele atribui ao Lula. Continua aí, produção. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a notícia, tá? Por enquanto é só no Espírito Santo. Nos outros estados do Brasil, a gente não sabe se vai ter alguma decisão com relação a isso. Embora a manchete diga aqui, ó, que escassez de mão de obra chega aos supermercados e obriga o fechamento permanente aos domingos, na verdade, isso aqui é uma mentira, é uma fake news. Se você for ver aqui, na verdade a notícia diz que, olha só, a Federação de Comércio do Espírito Santo e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Espírito Santo fecharam a convenção coletiva de trabalho válida para 2025 e 2027, trazendo uma série de mudanças e coisa e tal. Entre essas mudanças, exatamente parar de trabalhar no domingo, né? Muitos trabalhadores reclamam de trabalhar no domingo. Aqui no Brasil já foi proibido trabalhar no domingo. Felizmente essa coisa acabou, porque domingo é o dia que a maior parte das pessoas tem para justamente fazer compras, né? Para realmente ir no supermercado e coisa e tal. E, meu amigo, trabalho é o que gera dinheiro, bicho, é o que gera valor para sua vida, é o que gera o seu salário no final das contas. Você não deve querer trabalhar menos, deve querer trabalhar mais. Quanto mais você trabalhar, mais valor você está gerando, seja você recebendo isso da forma de salário, seja não recebendo isso da forma de salário. É bom para você em qualquer das duas situações, né? Então aqui, ó, o trabalho em feriados permanece permitido no comércio em geral, com exceção de 3 datas, Natal, 1º de janeiro e 1º de maio, e depois vai ter aqui, a partir de 1º de novembro de 2025, os trabalhadores têm um reajuste, mas isso aqui é merreca. De qualquer forma, os domingos vai ser proibido de 1º de março até o início do verão, até outubro. Eu acho que é isso que eles estão dizendo aqui. É isso. Vai ser durante o inverno que vai ser proibido. Ou, inverno não, né? Fora do verão vai ser fechado os supermercados lá no Espírito Santo. E o pior que eu vejo é isso, né? De fato, há falta de mão de obra nos supermercados lá do Espírito Santo, sim. Muito pouca gente quer trabalhar em supermercado agora. Por quê? Porque o trabalho em supermercado tem que ser CLT. Como tem muita vigilância de sindicatos, os varejistas não conseguem empregar pessoas que não sejam CLT, e com isso acaba sendo um salário merreca, né? Ninguém quer trabalhar nesse negócio, né? Ninguém quer CLT mais. Esse é outro ponto que é importante. Ninguém quer CLT mais. Muita gente não quer CLT. A CLT é ruim para o trabalhador e é ruim para o empresário. Quem ganha com a CLT é o governo. Por isso que está acontecendo uma grande onda de pejotização. E como o supermercado não consegue fazer a pejotização, a flexibilidade, tudo, de fato, as pessoas não têm o interesse de trabalhar CLT, e o supermercado com margem espremidas não consegue oferecer algo melhor do que o piso comercial para 90%. Né? Tem aquele caso do Walmart, aquele vídeo que eu trouxe aqui, que há-se um projeto de você remunerar melhor e ter os melhores trabalhadores, os melhores líderes dentro da sua empresa, que eu acredito nesse projeto, mas é um projeto
de médio e longo prazo, não é qualquer um que consegue executar. Então, a CLT, de fato, atrapalha, porque a CLT ela é meio que engessada na questão de horário, na questão de tudo, e hoje o pessoal quer liberdade, o pessoal quer trabalhar no Uber, no iFood, e por aí vai, entendeu? Então, de fato, a CLT contribui para a ausência da mão de obra, porque ela é cara, o governo morde boa parte desse pedaço da renda entre o empresário e o trabalhador. Continue aí, produção. CLT é só imposto, você vai pagar um monte de imposto para o governo, não tem vantagem nenhuma para trabalhador nenhum que usa CLT, o pessoal está abandonando essa porcaria. Mas, junto com esse problema da falta de mão de obra, tem um outro problema que está ameaçando os supermercados também, que é a compra à distância, né? As pessoas têm comprado cada vez mais as coisas pela internet e o hábito de você ir no supermercado tem diminuído, né? Você ir presencialmente no supermercado. Isso é ruim para o supermercado. Eu vou explicar para vocês o porquê que é ruim para o supermercado isso. Porque o supermercado sempre apostou muito na compra de impulso, né? Você vai no supermercado para comprar, sei lá, vou comprar pão e uma gelatina. Bom, isso que ele está falando, discordo totalmente. Os mercados são lotados ainda. Pouca gente ainda vive somente da venda pela internet. É uma tendência, vai crescer gradativamente ao longo dos anos, mas eu não acredito que substitui a loja física. O supermercado é um dos negócios que o online não vai substituir a loja física. Todo o restante pode ser que substitua, como roupa, construção. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma reforma aqui em casa, comprei spot de iluminação, comprei pela internet, Mercado Livre, chegou no mesmo dia. Então, por exemplo, que mais? Material de construção, remédio, muita coisa vai substituir sim, a internet vai substituir. Agora, supermercado eu acho muito difícil, muito difícil. O online vai conquistar o seu espaço. Eu sou a favor de todo supermercado ter um delivery, mas não substitui. Então aí eu discordo da fala dele. Pronto, vou lá no supermercado comprar isso. Às vezes você chega lá no supermercado, tem aquelas prateleiras bonitas, com um monte de coisa. Aí você acaba comprando um biscoitinho também, acaba comprando não sei o que lá, acaba comprando não sei o que. Isso, né, acaba aumentando a conta que você gasta no supermercado. Esse é o motivo pelo qual os supermercados fazem promoções, né? Às vezes eles botam promoções nos supermercados que eles estão tendo prejuízo naquele produto. Eles estão vendendo, sei lá, o leite mais barato do que eles estão comprando do fabricante. Mas a ideia é justamente que as pessoas vão no supermercado para comprar o leite, e aí como elas estão lá no supermercado, aí olha, tem um negócio aqui, tem uma carninha aqui, tem um negócio aqui, vou comprar esse biscoito aqui. Isso é verdade. Então, acaba botando no carrinho e comprando também. E nisso é que o supermercado acaba ganhando dinheiro no final das contas, né? De qualquer forma, com a compra à distância, isso não acontece. Porque quando você entra no site do supermercado para fazer compra à distância, você sabe o que você quer. Você vai lá e procura o que você quer e compra o que você quer. Você não vai ser tentado a comprar uma coisa que, né, não está na sua lista de compras. Né? Verdade, eu acredito que... Se você quiser comprar alguma coisa, você pode, é lógico. Pode comprar o delivery diminui a venda por impulso. Mas a verdade é que a tentação não existe. A tentação é justamente da presença ali perto da coisa. Então, o que eu vejo acontecer muito é isso, né? Isso é ruim para o supermercado e acaba que essa experiência de você ir no supermercado está diminuindo. É capaz disso acabar completamente. O pessoal que está reclamando de trabalhar domingo não vai ter como trabalhar em horário nenhum no supermercado, simplesmente porque o supermercado não vai ser mais viável como uma experiência desse tipo, né? Lembrando que para os supermercados em shopping center, continua funcionando direitinho domingo do mesmo jeito. Vai lotar os supermercados em shopping center. Vão ganhar dinheiro pra caralho os supermercados em shopping center. Vai prejudicar quem? Como todas as regulamentações estatais prejudicam o pequeno, favorece o grande. Eu expliquei o porquê que qualquer regulamentação, por mais que ela seja bem escrita, não, mas a gente vai ajudar o pequenininho, vamos botar só... Não adianta. Qualquer que seja a regulamentação, ela prejudica mais o pequeno do que o grande. Eu expliquei o porquê disso no meu vídeo, o problema dos inteiros, lá no canal Ancapsu Classic, né?
Sempre a regulamentação é mais pesada para os pequenos do que para os grandes. Não é à toa que você vê empresas como o Microsoft querendo que o governo americano coloque regra. Não, coloca a regra aí, Trump. Vai lá, Trump. Coloca a regra aí, Trump. Regula mais aí, Trump. Por quê? Porque o grande, a regulamentação é chata. É óbvio que é chata, né? A regulamentação implica custo, coisa e tal. Mas ele vai lá, vai botar aquele custo ali, beleza. Para o cara que está começando, para o pequeno que está começando, aquilo ali mata o negócio dele. E aí, ou seja, para o grande é uma vantagem, porque ele acaba tendo o mercado todo para ele, não tem mais a concorrência do pequenininho, né? Então, isso e para o consumidor isso é terrível. O consumidor, em princípio, seria beneficiado, entre aspas, pela regulamentação do governo, que nunca é beneficiado, essas regulamentações não servem de nada, mas ele acaba sendo prejudicado por quê? Porque agora tem poucas lojas, poucas redes grandes, e aí é muito mais fácil elas botarem preços mais altos, né? Se você tem menos oferta, o preço Isso pode sobe. acontecer. Então, essa é a tragédia da regulamentação. Sempre aumenta preço e não resolve problema nenhum. Muito triste os supermercados do Espírito Santo voltarem a fechar. De novo, supermercados pequenos, os grandes que trabalham em shopping centers e coisa e tal, vão continuar abrindo do mesmo jeito. Ou seja, vai ferrar os pequenos, vai deixar os grandes do mesmo jeito, não vai ajudar em nada os trabalhadores do supermercado, que vão continuar recebendo uma merreca, e só vai acelerar a proposta de você ter cada vez mais supermercados que entregam à distância. Esse é o caminho, no final das contas. Cara, eu não vou ao supermercado, deve fazer desde a época da Covid. Eu não gostava de comprar supermercado à distância porque eu queria ver as coisas que eu comprava. Mas depois de um tempo você começa a perceber que os supermercados que fazem entrega, eles já estão aprendendo a fazer a coisa direitinho, a entregar as coisas direitinho, né, a separar as coisas como se fosse o cliente, né? E então chega as coisas direitinho aqui em casa, tudo certinho, sem problema nenhum. Para que eu vou perder horas de sair daqui de casa e ir lá no supermercado, ficar parado em fila de caixa para pagar a compra e aí tem que mandar o cara entregar em casa? Pô, muito melhor entregar direto, muito mais barato, muito mais simples de fazer a coisa, né? O que vai acabar acontecendo. E aí essas regras ficam todas como, né? Acabam sendo perdidas, acaba o pessoal perdendo emprego e não tendo vantagem nenhuma no final do dia. Obrigado por assistir ao nosso Foca em vídeo. mim aqui, produção. Pelo jeito ele é cliente de delivery, ele fala que ele compra lá, né? Você viu? Então, e essa é a bolha dele, por isso que ele acredita que vai acabar, vai ficar tão delivery que não vai acontecer. Único ponto positivo para o supermercado, vai forçar a galera toda a fechar, se todo mundo fechar, ok, menos o pessoal de shopping. O único ponto bom é a escala de funcionário. Ponto. Então, provavelmente você pode conseguir uma redução na equipe, certo? Mas vai perder muito faturamento. E eu acho que vai perder muito faturamento, porque o domingo é como se fosse a venda de um dia. E essa venda de um dia não vem para o sábado. Infelizmente, não vem para o sábado. E o que ele falou é verdade. O supermercado do shopping vai poder trabalhar com uma margem melhor no domingo, só vai ter eles abertos. Esses caras vão lotar, certo? E os mercados de condomínio. Então, é isso que vai acontecer. Vamos aguardar, porque vai começar só em março. Vamos lá, até lá pode rolar muitas águas. E quando é em outubro, se não me engano, é novembro, eles reverem novamente para ver se a estratégia é um experimento, para ver se isso aqui vai dar certo ou não. Mas o que mais me espanta é um grupo sindical ordenando a um grupo de negócio que ele não vai abrir, falando como desculpa a mão de obra, mas não fechando todo o resto. E não acredito que isso vá migrar para os outros estados, como por exemplo São Paulo. Cara, São Paulo tem muita gente. Vem fazer isso em São Paulo para ver. A própria população é capaz de ir contra, porque ela quer comprar no supermercado no domingo. Entendeu? Então tem pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos, escala, mais nada e diminuir a equipe. Ponto negativo, perca de vendas, certo? Vai ter outros players vendendo alimento e essa venda você perde. E vai ter outros negócios abertos, entendeu? Então, esse é o meu parecer sobre o fechamento aos domingos no Espírito Santo dos supermercados. É nóis.